Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai fazer uma análise comentada da haul do mangá de Black Clover, fazia tempo que a gente não fazia algo assim. E vamos falar então de algumas coisas que rolaram, a queda de Asta e novos poderes que surgiram. Principalmente a evolução e surgimento de novos magos arcanos em Black Clover. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, o capítulo 244 de Black Clover fez algumas revelações pra gente. Primeiro sobre o estilo de Dante e o quão poderoso ele é. Depois disso a gente conheceu mais magos de nível arcano em Black Clover e a história da Grey também apareceu. Bem, eu não vou comentar a história dessa maga no vídeo de hoje, pois é melhor a gente comentar apenas na nossa review do mangá que logo logo vai sair. Enquanto isso, enquanto não temos a tradução da Shueisha no Manga Plus ainda, vamos comentar primeiro alguns pontos que foram traduzidos da haul. E assim a gente consegue falar sobre os poderes dos grandes magos. E a gente viu que o Dante é incrivelmente poderoso, mais do que a gente imaginava, e que a Grey com certeza é muito mais forte do que a gente acertou nas teorias. Eu tinha comentado com vocês e muitos inscritos comentaram aqui no canal também, que a Grey provavelmente neste capítulo teria uma evolução, o que ficou muito óbvio. Afinal, no capítulo passado ela estava reclamando da sua magia, dizendo que a sua magia não era útil, que era inútil e que ela não poderia fazer nada pra salvar ninguém. Acontece que sim, ver a Grey se esforçando e muito triste por não poder ajudar, fez eu e vocês também. Todo mundo acreditou que, claro, que ela ia evoluir o poder de alguma forma, que ela iria mostrar um novo uso do seu poder da magia de transformação, que ela iria evoluir a sua magia. E realmente a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, pois a Grey foi capaz de fazer isso. E eu quero falar principalmente que vocês foram muito além nessa teoria, porque eu imaginava que ela ia evoluir, mas não sabia como, e vocês nos comentários acertaram o modo como ela ia evoluir. Eu li mais de 4 comentários falando basicamente a mesma coisa, sobre a evolução da magia da Grey, sobre como ela utilizaria a magia de transformação, e vocês acertaram, daqui a pouco vamos ver, vamos falar agora sobre o Asta principalmente. Vimos na batalha contra o Dante que o Asta tava muito mais poderoso do que antes, é claro, afinal ele tava mudando até mesmo o seu próprio estilo de usar a anti-magia. O garoto agora, por estar sem controle, e provavelmente por aumentar o nível de anti-magia rondando o seu corpo, ele conseguiu criar novas técnicas, novas habilidades no meio do combate. Habilidades que a gente nunca tinha visto ele fazer conscientemente. Asta agora era capaz de usar duas espadas de anti-magia ao mesmo tempo, e ele conseguia manejar a anti-magia nas duas. Sim, ele conseguia fazer o Black Divisor nas espadas menores, e mesmo assim conseguia controlar automaticamente todo o percurso da anti-magia, como se fosse seu puro instinto. Ainda assim, ele conseguia a qualquer momento soltar esses chicotes e arremessar a anti-magia com uma das espadas, ou seja, Asta aumentou muito seu alcance e velocidade, e tudo isso sem ter controle nenhum do que ele estava fazendo. Então era óbvio pra todo mundo ali que ele era a chance de conseguir vencer Dante. Inclusive o próprio Dante estava impressionado, mas queria mostrar a diferença dos níveis dos dois. Então ele simplesmente foi pra cima do Asta com tudo, acertando o garoto. Então Asta copiou a técnica de defesa do Dante e saltou de dentro, indo diretamente àquele cara e atingindo ele pela primeira vez. Dante agiu de um modo como se fizesse muito tempo que alguém fosse capaz de atingir, e depois disso ele perdeu o controle também. Ele foi pra cima do Asta e passou a lutar corpo a corpo com o garoto, fisicamente, sim. Ele não usou espadas, ele não usou magia, ele foi com os braços pra cima do Asta e ele realmente começou a mostrar que até fisicamente ele era mais poderoso. Dante era tão rápido que ele conseguia acertar o Asta sem parar e não dava tempo pro garoto da anti-magia se mexer. Asta estava com as suas espadas, Asta estava indo pra cima dele, mas não tinha efeito nenhum. Dante era tão rápido que o seu contra-ataque foi o melhor ataque no combate, e rapidamente ele conseguiu vencer toda a anti-magia com as próprias mãos. O que é impressionante pra gente medir o nível desse cara, afinal a anti-magia, ela estava correndo pelo corpo do Asta, ou seja, nenhum mago poderia tocar ele diretamente, afinal a anti-magia ia absorver a mana deste cara. Ainda mais neste ponto que a gente viu que a anti-magia do Asta estava absorvendo um pouco da mana ao seu redor. No começo foi tão forte que ele conseguiu acabar com todas as magias que estavam rondando em volta dele em apenas 1 segundo. E depois disso a gente ainda viu que o alcance da anti-magia havia aumentado e obviamente ainda neste ponto ela estava absorvendo um pouco, ou seja, Dante foi capaz de passar com as próprias mãos por cima da anti-magia do Asta. E isso não foi a primeira vez, afinal antes ele já tinha esmagado o garoto, agora ele foi pra cima dele deste jeito, deixando o Asta no chão. A queda do Asta depois do ataque de Dante foi tão forte que aparentemente o garoto ficou inconsciente. Asta ficou no chão e a anti-magia o deixou. Sim, a anti-magia aos poucos ia saindo do corpo do Asta e ia deixando ele completamente. Dante apenas fisicamente, sem precisar usar magia gravitacional, pelo menos não do jeito habitual, talvez ele esteja usando naquele ponto pra conseguir fortalecer os seus golpes e aumentar sua velocidade, mas mesmo assim foi impressionante a forma como ele quebrou a anti-magia. Ele removeu completamente o poder do Asta que estava em volta do garoto. Mas da mesma forma que a gente estava vendo a queda da anti-magia, viu o poder do Asta partindo, Asta deixando a anti-magia se esvair do seu corpo, a gente também viu novos poderes. Pelo menos a gente viu um novo poder e um outro que a gente vai conversar a partir de agora. Primeiro, é claro, a gente vai falar da Grey e da Vanessa. A Vanessa a gente já conhece os poderes incríveis, afinal a gente conhece o gatinho Rogue e tudo mais, a magia do fio vermelho do destino. A gente sabia que essa magia era incrivelmente poderosa, mas a gente não sabia que a Vanessa tinha evoluído ela tanto, a ponto do Dante simplesmente chegar e reconhecê-la instantaneamente como alguém
alguém de nível arcano, o que a gente já havia parado pra considerar o significado. Arcano seriam pessoas que superaram o nível 0, pessoas capazes de enfrentar poderes demoníacos. E a Vanessa atingiu esse nível muito rapidamente. É claro que todo mundo evoluiu, todo mundo agora deve estar no nível 1 ou no nível 0. A gente viu que a magia do Gauch evoluiu muito, a ponto dele criar vários e vários clones do Asta de uma vez só sem se cansar. Mas a gente não imaginava que junto a eles não tinham apenas uma pessoa de nível arcano, mas duas. Gray e a sua magia de transformação, na sua evolução, conseguiram atingir o nível arcano também. Ela não tinha muito conhecimento sobre a sua magia, sobre o que a sua magia era capaz de fazer, mas ela continuou insistindo a ponto de criar um novo poder ali, a ponto de mudar completamente sua magia da transformação. Gray então aparentemente foi capaz de transformar aquela espada que o Dante criou no absoluto nada, desfazendo completamente da espada, e depois disso ela simplesmente fez com que o machucado do Gauch fechasse, a ponto dele simplesmente acordar depois daquilo. Inclusive, como vocês teorizaram, a magia da Gray era capaz de mudar propriedades, e eu vou muito além. Eu acredito que Gray não é capaz de simplesmente usar uma magia de transformação, mas acho que ela é capaz de usar uma magia de alteração da matéria. A Gray deve ser capaz de alterar propriedades de objetos, assim como fazer eles se transformarem completamente, como por exemplo o machucado de Gauch. Havia uma parte do garoto que havia sido completamente perfurada, a espada atravessou ele. Ou seja, não só externamente como internamente ele estava muito ferido, mas a Gray, com a sua magia de transformação, era capaz de transformar até internamente como externamente, para fazer com que surgissem novas camadas, como por exemplo quando ela simplesmente se transformava. Ela podia se transformar em alguém maior do que ela ou menor do que ela. Então basicamente ela conseguia alterar completamente o seu corpo para se expandir. A mesma coisa ela foi capaz de fazer com o Gauch, ela conseguiu expandir internamente e externamente para que seus ferimentos fossem completamente fechados e voltasse para o seu estágio original, como se nada tivesse acontecido. Basicamente, aquela seria a magia de cura mais poderosa que a gente já viu. Afinal, a Gray seria capaz de alterar qualquer matéria para o seu estado original, como se não fosse nada, simplesmente usando a magia de transformação. Ela transformaria algo que foi quebrado em novo novamente. E isso se aplicaria a tudo, ela seria capaz de expandir ou diminuir, simplesmente gerar do absoluto nada. Essas devem ser as novas propriedades da magia da Gray, o que é impressionante, e impressionou até mesmo Dante, pois só de ver ela fazendo isso, algo que nem mesmo a própria Gray estava entendendo, ele simplesmente olhou pra ela que estava impressionada e também impressionado começou a dizer que não esperava que havia mais pessoas de nível arcano ali. Bem, a gente ainda não sabe exatamente o que ele falou, mas eu acredito na tradução dessa parte, eu acho que seria mais ou menos algo assim também. E é claro que ele havia mudado completamente sua opinião, ele dizia que agora ele não ia só levar a Vanessa junto a ele, mas também a Gray. E isso vai muito além, porque a gente sabe que a Tríade está caçando todo mundo que tenha nível arcano. Afinal, Zia não foi atrás do William por isso, assim como o Dante estava atrás do Yami. E uma coisa muito bacana é que a gente consegue agora comparar os dois esquadrões. Bem, o Alvorecer Dourado foi sempre dito com magos muito mais poderosos que o Esquadrão dos Touros, e agora a gente tá vendo que lá havia apenas um mago de nível arcano, de realmente nível arcano, que seria o William, enquanto simplesmente pros Touros já foram apresentados 3 magos desse nível, e a gente ainda tem certeza que tem mais. Acontece que mesmo assim a gente sabia que a Vanessa e o Gray não seriam capazes de vencer o Dante sozinhas, e então, enquanto ele se aproximava delas, algo aparece no chão, uma grande divisão de magia de escuridão, chama subindo aos céus. Aquela era a magia do Yami que ele havia lançado sem se cansar, sem fazer nada, mal se movimentou. A gente agora iria ver Yami enfrentando Dante, e sim, eu agora acredito que o Yami tem muita chance contra aquele cara, tem uma chance incrível. Afinal, o Dante já disse que o Yami era de nível arcano, ele já foi diretamente ali porque sabia que a magia do Yami era arcana. E agora se a gente parar pra pensar, o Yami também ficou 6 meses treinando, assim como os membros do seu esquadrão que estavam fora e dentro de Clover também. E com certeza uma coisa que a gente conseguiu perceber nessas batalhas é que o Dante não sabia que todos eles estavam treinando e que todo mundo evoluiu. Então ele também não sabe sobre o treinamento do Yami, ele só espera que o Yami fosse de nível arcano, que ele já era 6 meses atrás e até mesmo antes, porque a gente viu que ele fez com a magia da Kotodama. Ele já era a única pessoa capaz de passar por ela, provavelmente pelo estágio da sua magia. E a gente sabe que ele foi a primeira pessoa a saber sobre a grande batalha que estava por vir, porque ele estava junto com o Rei Mago quando ele conversou com a Loropética. E também a gente viu que o William Vengeance dizendo que ele e todo o seu esquadrão deveria sair pra treinar, pra ficar todo mundo mais forte e aprender a dominar o poder élfico. Se todo mundo tava treinando, todos os membros de todos os esquadrões, é claro que o Yami também treinou. E a gente também já conseguiu ver nesse simples quadro que a proporção da magia das trevas havia se elevado muito, ou seja, o Yami tá muito mais forte do que ele já era. Possivelmente ele conseguiu quebrar completamente as barreiras da sua magia, pois a gente sabe que ele utiliza aquela katana simplesmente pra se acelerar. Ok, ele gosta de lutar naquele estilo, mas ele escolheu aquilo principalmente porque a magia de trevas é completamente lenta e assim ele não conseguiria pegar rapidamente seus inimigos. Então ele usava uma espada pra conseguir acelerar os seus movimentos, mas agora eu acredito que a magia de escuridão esteja tão rápida quanto a antimagia, e isso de forma natural. Yami deve ter sido capaz de quebrar qualquer barreira da sua magia, tanto que a gente viu que ele criou aquele muro sem se cansar e também em uma alta velocidade, algo que nem mesmo Dante havia percebido que estava se aproximando. A sua magia estava veloz e indetectável, e eu acredito que isso tenha vindo desse treinamento, desse tempo de treinamento. Além disso, o Yami foi diretamente pra batalha junto a Finral, ele já chegou lutando ali, ou seja, ele sozinho acredita que vai ser capaz de expulsar Dante, ele não vai precisar de ajuda pra isso, e se o Yami acredita, eu acredito nele. Provavelmente a gente vai ver uma das lutas mais épicas de Black Clover durante o próximo capítulo, Yami versus Dante. Eu tô muito ansioso pra ver como isso vai rolar, pra ver os novos poderes do Yami, assim como eu tô muito feliz da Gray ter tido uma evolução. Agora eu quero saber
saber a opinião de vocês, o que todo mundo achou. E é claro, eu conto com a presença de todo mundo no dia da nossa review, que logo logo sai no canal, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!